Bom dia, boa tarde e boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, igreja? Neste momento faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me apresento a Ti, Pai. Apresento todos os ouvintes e te peço neste momento que nos cubra com o sangue do Senhor Jesus Cristo para nos proteger durante esse período de oração. Eu me submeto a Ti completamente sem reservas em todos os setores da minha vida e eu tomo posição contra toda operação de Satanás que me possa impedir neste período de ministração e me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha oração. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que saias da minha presença e da presença de todos os ouvintes neste momento, que está escrito na palavra de Deus, que a fé pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Saia de nossa presença com todos os teus demônios. E eu coloco agora o sangue do Senhor Jesus Cristo entre nós. Repreendo toda ação e retaliação do inimigo, todo dardo de fogo, oração contrária. Em nome do Senhor Jesus, seja agora dissipada na autoridade do nome de Jesus. Pai Celestial, te adoro, te louvo, reconheço que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Amém, igreja? Então, peço a todos os irmãos neste momento que abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 11, no verso 13. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Igreja, vamos falar sobre mexericos, ou seja, fofocas, entendeu? Amém, igreja? Assim diz a palavra de Deus para mim e para ti. Provérbios 11, versos 13. Livros de Provérbios, livros sapiensais da Bíblia. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Amém? Vamos ver o que quer dizer isso. Amém, igreja? Bom, o mexeriqueiro, ele descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Amém? O mexeriqueiro, irmãos, é um informante, ou seja, é um leva e traz de bisbilhotice, de tagarelice, é um revelador de segredos, um novidadeiro, aquele que caça segredos, verdadeiros ou falsos. Para quê? Para irradiá-los a um difamador. Amém? Ele é o abelhudo, ou seja, o mercador de escândalos. Amém, igreja? Portanto, vigiem. Acabei de ministrar sobre a inveja e isso faz parte dela, né? Que é a fofoca. O mexeriqueiro descobre o segredo. Então, aquele que vem com histórias sobre outras pessoas provavelmente revelará nossos segredos e contará histórias sobre nós. Amém? Então, é tolice confiar nele. A própria palavra nos ensina o quê? Que maldito o homem que confia no homem. Então, tal homem está tão ansioso para obter alguma coisa para conversas que revelará coisas que deveriam ser guardadas dentro do seu próprio conhecimento. Verdade ou não? Ele é capaz de até contar coisas sobre si mesmo que deveriam ser mantidas em segredo. Então, esta é uma característica do fofoqueiro, conforme nossa língua, ou seja, do mexeriqueiro, do tagarela, daquele que fala, né, que não mede para poder falar, do abelhudo, do difamador. Então, existem, irmãos, maneiras de mexericar, ou seja, fofocar. A primeira delas é a comunicação descuidada. Como é que isso acontece, irmãos? Algumas vezes, as pessoas, numa conversa animada, são arrastadas a dizer coisas sem pensar. Talvez a língua esteja batendo mais depressa do que os processos de pensamento estejam funcionando.
Amém? Então, palavras que elevam boatos e relatos que poderiam ser danosos à reputação de alguém são deixadas escapar dos lábios. Por quê? Como diz, não tem papa na língua, né? Não tem papas na língua. Então, o falador não entrou na conversa para se tornar mexeriqueiro, mas, por descuido, de fato se envolveu em passar adiante uma bisbilhotice. Verdade ou não? Palavras imprudentes podem revelar segredos e prejudicar rapidamente, como palavras escolhidas deliberadamente com esse fim. Amém? Então, isso é uma maneira de mexericar, ou seja, fofocar, uma comunicação descuidada, que às vezes numa conversa animada você é arrastado a dizer coisa até sem pensar. Por quê? A sua língua fala mais rápido do que o próprio pensamento, verdade? A segunda maneira de fofocar é a insinuação maliciosa. Eu não disse que o invejoso ele é um malicioso? Então, em muitos casos, o fofoqueiro solta alusões sutis que naturalmente despertam curiosidade. Então, ele faz insinuações que estimulam perguntas. Às vezes, ele não está nem perguntando. Ele está fazendo insinuação, que a pessoa chega e fala assim, você está querendo insinuar o quê? Para quê? Obter a resposta. Então, ele aguça o apetite do ouvinte. Por quê? Para que ele obtenha aquilo, Por exemplo, ele pode dizer, ele pode dizer assim, não ficaria bem para mim dizer tudo o que sei, mas posso lhe dizer apenas isto. Isso é uma característica dele, O fofoqueiro começa sondando até que todo o assunto está à vista. Verdade ou não? Então ele começa pela insinuação maliciosa. Ele solta alusões que despertam a curiosidade da pessoa e a pessoa, sem querer, o ouvinte aguça, o apetite e acaba contando. Então ela acontece, o fuxico, o fofoqueiro também usa da comunicação confidencial também. Olha só, quantas maneiras de fofocar. A comunicação confidencial. Que é isso? A história pode ser levada por alguém que roga que o que ele está para relatar tem que ser mantido confidencial. Aqui, vou contar uma coisa para você, mas é segredo. Amém, igreja? Já aconteceu isso alguma vez? Então, isso fica estritamente entre mim e você. Ele insiste em fazer isso, acabou a conversa aqui, morreu aqui, viu? Não espalha para ninguém não, amém? Então, ele trai a confiança do outro enquanto insiste em que alguém não siga seu exemplo. Então, ele até pode acentuar a necessidade de guardar isso debaixo do seu chapéu, falando no sussurro. Você não pode transpirar nenhuma palavra sobre isto a ninguém. Então, ele adverte enquanto despeja toda a história. Então, ele vai contar, como eu estou falando, e vai dizer, eu vou te contar um segredo aqui. Bom, se é segredo, você vai contar para quê? Já é segredo, Então, ele já vem fazendo isso, Então, o que acontece? Vou te contar um segredo. Ele conta o segredo já na intenção de que fazer o relato, De dizer o quê? Que é confidencial. Então, ele é uma maneira de fazer uma fofoca. Outra, a tagarelice aberta, ou seja, a pessoa fala demais. Então, e há também o fofoqueiro que anuncia em voz alta tudo. Amém? Não importa quão pessoal e confidencial pode ser. Então, a informação é pô-la no noticiário das 6 horas, ou seja, 20 horas, horário nobre, amém? Ele age como se fosse o seu papel, contar tudo o que sabe que precise ser dito ou não. Ele vibra por ser o primeiro a informar alguém sobre alguma coisa, mesmo que seja caluniosa. Sabe por quê? Ele é viciado em contar tudo o que ouve. Então, em muitos casos, esta pessoa intromete-se em assuntos que não são da sua conta. Passa muito tempo
ao telefone, é sua linha privativa e faz um monte de perguntas. Então, irmãos, vigie, seja qual for a técnica do fofoqueiro, ele está empenhado numa prática podre. Amém? Conforme está lá na lei de Moisés, né? Claramente, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Em Levíticos 19:16 você vai achar isso. O Novo Testamento também adverte contra sermos abelhudos, cochichadores e maldizentes. Está lá em 2 Coríntios 12:20, em 2 Tessalonicenses 3:11 e em Romanos 1, do verso 29 ao 30. Amém? Podemos até ler neste momento. Amém, igreja? Confirme aí. Romanos, capítulo 1, do 29 ao 30. Diz assim o Senhor para mim e para ti. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, olha aí o orgulho, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Amém? Olha como é verdadeiro. Então, esta é uma das maneiras do fofoqueiro agir. Amém? Maneira: comunicação descuidada, insinuação maliciosa, comunicação confidencial e tagarelice aberta. Cuidado com a sua comunicação descuidada, que por uma coisa animada você acaba por um descuido sendo arrastado e falando coisa que não deveria falar, entendeu? Uma insinuação você acaba lançando, né, falando coisas também, abrindo, né, a sua vida para pessoas que não deveriam ser ditas, né, porque é como diz, estou jogando verde para colher maduro. Amém? Então a comunicação confidencial, olhe bem a quem você está confessando o seu segredo. Amém? É maldito o homem que confia no homem. Então confie em Deus e confesse a Ele, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Deixe que Deus seja o seu amigo e seja amigo confidencial. Amém? Você tem que confessar a Ele o que você faz e não a ninguém. E a tagarelice aberta, ou seja, a pessoa que fala demais, ela se intromete demais, entendeu? Então ela pergunta demais, ela quer ser o primeiro a informar alguma coisa sobre alguém, entendeu? Ela anda sempre nas portas. Amém, igreja? Essas são maneiras de mexericar, e nunca anda sozinho, está sempre na porta procurando alguma coisa para poder sair espalhando. Então vigie com esse tipo de coisa, porque o fofoqueiro, ou seja, o espírito de contenda, o Senhor abomina, né? 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina: a contenda entre irmãos. Amém, igreja? Então cuidado com o que andam falando. Enquanto o mexeriqueiro revela o segredo, o fiel de espírito o encobre. Então, o indivíduo que é fiel de espírito é digno de confiança, porque ele respeita a confiança que o outro depositou nele. Ele é aquele que comprova ser fiel e verdadeiro. Ele tem a capacidade que parece tão rara, ou seja, a habilidade para manter um segredo. Então, muitas vezes também somos usados por Deus de inventar até um tal fato e contar para alguém, para ver se essa pessoa vai passar adiante ou não. Amém, igreja?
Então, todos nós devemos cultivar e manter um espírito fiel, entendeu? Mas todos deverão ser cautelosos, amém, igreja? Porque é muito errado, falando de modo geral, sujeitar-se a uma obrigação de segredo sem saber o que está para ser comunicado, amém? Daí a forte objeção por parte dos cristãos a certos sistemas, amém? Que esconde seus segredos até que aqueles que procurem iniciação fazem juramento solene de nunca revelarem. Verdade ou não? Como podemos revelar, como podemos falar sobre o que? A maçonaria, não é isso? Eles fazem um juramento, segundo o que ouvimos, solene de nunca revelar o que acontece dentro da maçonaria. Ele ainda assim ressalta, amém? Então poderemos assim cair em uma armadilha, pois o segredo pode ser algo que não deveria ser encoberto. Pode envolver o interesse de outros, pode envolver a causa da religião e a honra de Deus. Cautela, então, contra receberem prudentemente segredos. Este é um bom conselho. Manter assuntos pessoais secretos é uma coisa. Um voto cego de sigilo é outra coisa. Amém, irmãos? Então, deixo esta ministração para que todos possam ter cuidados com os fofoqueiros. Amém, igreja? E agradeço a todos e que continue visualizando e se inscrevendo. E quero deixar um recado a todos vocês que não paga nada para se inscrever no canal, entendeu? E que não tem interesse algum em saber nomes dos que estão inscritos no canal. Inscrevam se desejarem e quiserem de todo o coração. Amém, igreja? E que continue visualizando. E que em breve estarei abrindo, já falei a todos vocês, uma caixa postal para que todos vocês, aqueles que acreditam na palavra de Deus, coloquem seus pedidos de oração e outras coisas que desejarem. Eu creio que todos os irmãos neste momento já sabem que eu possuo um bazar, desculpe, igreja, um bazar. Então, eu recebo coisas, entendeu? Doações, amém, igreja? E vivo através disso, amém, igreja? Então, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço todos e peço que não tenham medo de deixar o seu nome escrito lá, entendeu? Que poderei eu fazer? Se Deus é comigo, Ele é contigo, né? Que mal nos sucederá. Amém, igreja? E que a graça e a paz recaiam sobre todos os lares de vocês, em nome do Senhor Jesus. E continue acessando e orando por mim, em nome do Senhor Jesus. Amém.